Amém. Glória a Deus, né? Pode sentar, amados. Eu convidei algumas irmãs e irmãos, porque nós somos poucos, mas aí um tem uma coisa, o outro tem outra, mas é dessa maneira, né? Só que o dia que a gente for entrar no céu, aí não vai ter mais esse, não vai ter mais essa disputa, né? Para ir para um lugar para outro. Na casa de Deus, a gente vive um jugo desigual, aonde um dia de domingo, que é um dia de adorar, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, porque muitos no dia de hoje não têm mais essa possibilidade, que já partiram, já morreram, já deixaram esse mundo. E Deus nos deu essa possibilidade, e muitas vezes a disputa por um convite de um evento acaba que se torna às vezes mais forte, né? Nós tínhamos, todos os cristãos deveriam ter uma agenda. Qual é o compromisso que você tem com essa igreja dia de domingo? Todos os dias, mas tem uns que trabalham, né? E tem aquele culto que é o culto que nós temos que estar presente, todo mundo, porque hoje é um dia de folga, tem alguns que ainda trabalham, não poderia estar. Então nós tínhamos que ter uma agenda. Esse dia, né, é com a minha igreja, adorando com meus irmãos, com meu pastor, minha pastora. É incondicional, poderia ser quem fosse. Até te desse dinheiro, eu vou pagar para você ir. Não tem negociação. Isso aqui é incondicional, já está agendado. Mas como a gente não faz isso num papel, a gente tem na mente que domingo é o dia de vir para a igreja, mas muitas vezes alguém lança um convite e acaba que esse convite se torna mais resistente. E a gente vai caminhando, levando, e assim vai servindo a Deus da forma que é possível. Nós estamos vivendo os momentos, amados, né? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estava com saudade, né? O tema é o Salmo 127, não é isso, pastor? E eu estava com saudade de vocês, mas Deus tem seus tempos, né? Então nós estamos vivendo uns tempos que o mundo está vencendo. Aqueles que estão ainda em dúvida se querem ou não entrar na Nova Jerusalém. O mundo, as amizades, os eventos, as novidades estão conseguindo levar muita gente. Tem muita gente boa que já serviu a Deus de todo o coração que o mundo carregou e está lá fora. E nós temos que vigiar. Quando Jesus falou para a gente orar e vigiar, porque viriam dias, né, em que a ciência ia se multiplicar. Com o aumento da ciência, a fé fica na dúvida de muitos. E com esse aumento da ciência e a diminuição dessa fé, a gente fica vulneráveis. Ou seja, é igual um vírus. A gente tem o que nós temos o vírus. Vou dar um exemplo do vírus da gripe. Por que o vírus da gripe, todo ano, tem que fazer uma vacina diferente? Porque ele cria imunidade para se defender dos ataques que eles vão sofrer através da imunidade que nosso corpo vai criar através da vacina. Ou seja, ele não fica lá estático, não é destruído pelo nosso corpo e acabou. Ele está ali querendo uma oportunidade. Existe uma doença chamada sífilis zóceres, que é causada por um vírus. Herpes zóceres. É causada por um vírus, que muitas vezes esse vírus a gente adquire
ainda na adolescência, através da catapora, o corpo reage, praticamente elimina, mas sempre fica um resíduo. E no momento de uma imunidade baixíssima, aí ele vira um gigante e ele age. E assim faz o diabo. O diabo, ele não desiste. Ele nunca vai desistir de mim, de você. Ele sabe que a chance que ele tem de tirar um dos braços de Deus é enquanto nós estivermos vivos. Enquanto nós estivermos vivos, ele sabe que ele tem chance. No momento em que a gente deixar essa terra morrer, aí não há mais possibilidade. Ou seja, ele não vai agir mais, porque aquele corpo seguiu-se. Ou seguiu para o paraíso, esperando o dia da ressurreição, ou seguiu para o tormento, para o Hades. Então ali ele não tem mais como convencer ninguém a se perder. Mas enquanto nós estivermos na terra, ele tem sido cruel. E tem atacado jovens, crianças, adolescentes, muita gente. Ou seja, às vezes a gente diz, gente, mas como esse menino, essa menina, louva, que é lindo, é bonito demais. O diabo está trabalhando. Através das amizades lá fora, porque bem-aventurado é aquele que Glória a Deus. Amém. Obrigado. Vindo os convites, vai dizer não. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Acabou. Nós que aceitamos Jesus, que nos colocamos para Ele, acabou. Não existe mundo para nós. O que vier é lucro. Acabou. Se alguém falar que nós, os adolescentes, os jovens, são careta, acabou. Não tem negócio que provar que é, que não é, que pode, de competir. Não. Nós somos novas criaturas. A gente vive no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Acabou. Eu não sou dele, eu estou nele. É lucro? É. Se eu conseguir alguma coisa, para mim é lucro, para você também. Mas a coisa principal que nós não podemos perder é a nossa vida eterna. E o Salmo 127, versículo 1, né? A gente lê da seguinte maneira: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil a trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela. Montar guarda será inútil. Levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém? Amém. Amados, nós estamos vivendo um momento lá em casa com a oração, em oração, vendo testemunho de pessoas aonde a pastora tem conversado muito com uma senhora. Eles eram, essa família evangélica. Essa menina está com 21 anos, nasceu dentro do berço evangélico, fez parte da igreja atuante. E é uma igreja grande, de renome, no sentido assim, dos nomes que a gente conhece. E essa menina, ela deu ouvido ao diabo. E quando ela deu ouvido ao diabo, o diabo achou a brecha.
E achando a brecha, ele entra e entra sem piedade. Terrível. Terrível, irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que nós temos que buscar Deus hoje. Enquanto a gente se pode achar, nós temos que orar por nós. Às vezes a gente ora pelo pastor, ora pelo irmão, pela irmã, uns pelos outros. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que interceder por nós. Eu por mim. Um dia desse eu estava lá em casa, num sono leve. Uma coisa assim que Deus tem seus mistérios. A pastora foi para a casa da vizinha que está enferma, né? A missionária está com uma doença muito grave, né? Está com Alzheimer num grau avançado. E ali de vez em quando ela vai lá e dá um suporte, às vezes fica com ela. E nesse dia ela foi, deveria ser às 9 horas da noite. E eu estava cansado, fui dormir. E quando eu vou dormir, isso umas 9 horas da noite, eu ali pego no sono suave. E ela está lá. E ali, quando dá mais ou menos umas 10 horas, ela vem, aí eu ouvi ela entrar, depois continuei minha madorna. E quando dá mais ou menos umas 10h30, aí o diabo vem para tentar me matar. Tentar entrar em mim e me sufocar. E ali foi uma guerra, uma luta, que os irmãos que são cristãos já devem ter tido essas experiências. Tem experiência boa, né, que é os anjos, tem experiência ruim também. E ali eu, naquela luta, eu pedi a Deus e repreendi. E quando eu repreendo, observa bem, um rapaz desce desorientado, drogado, e os pais desesperados atrás dele. Ele entra, aí ele pega e consegue entrar no portão lá de casa. E se escondeu atrás do carro. E todo mundo atrás dele. E aí eu não estou vendo nada. Uma zoada na rua. E a luta está grande entre o diabo e eu. E eu não estou vendo nada. Isso aí não é de madrugada, não. Isso foi antes de 11 horas da noite. Aí, de repente, chamam uma polícia. A polícia vai, o pai corre atrás dele, ele sai de lá de dentro de casa, da área, vai para a rua, a polícia vai e pega ele lá na rua. E eu também não estou vendo nada. Uma zoada, imagina a zoada que não foi. E aí, quando saiu aquele momento daquela luta, daquela guerra espiritual, que eu me deparo, eu de repente caí na normalidade. Aí vão me encontrar, aconteceu isso, aquilo, outro. Eu falei, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu estava lá. Mas que Deus é misericordioso. Porque se esse rapaz rebentasse aquela porta, eu continuaria dormindo também. Porque não era vontade de Deus eu reagir. Mas se ele rebenta essa porta, ou se eu estou acordado na normalidade, que seria, você está acordado, eu teria aberto a porta para ver o que era, e uma pessoa drogado, provavelmente armado, o que ia acontecer? Só Deus sabe. Então, o que a gente observa? Que nós temos que nos fortalecer da armadura de Deus, de tudo que é, da cabeça aos pés. Porque vindo uma flecha, vindo um adversário, não vai atingir nossa cabeça, não vai atingir nossos pés e em nosso corpo, porque nós estaremos protegido e revestido da armadura de Deus. E o Salmo 127, ele nos diz o seguinte: o que adianta a gente colocar filmadoras, a gente colocar vigilante na casa da gente, se Deus não guardar? Se Deus não guardar a cidade, é vã. Se a gente não deixar Deus guardar, que Deus não invade. Jesus disse o seguinte: vinde como estáis. Está cansado? Vem, que Ele vai te dar descanso.
Está oprimido? Vem que Ele vai te dar descanso. Está angustiado? Vem que Ele vai te dar descanso. Está com fardo pesado? Não está aguentando mais? Acha que não dá mais conta? Vem que Jesus vai pegar esse fardo pesado e vai te dar um fardo leve. Um fardo que você é capaz de carregar. Nós não podemos continuar com um fardo nas costas pesado. Por que a gente vai carregar saco de cimento nas costas, se a gente pode colocar na pior, num carrinho de mão e carregar no carrinho de mão? Por quê? Se o jugo nosso é desigual, é um jugo injusto, é um jugo acusatório, é um jugo que as pessoas nos veem e às vezes nos vê já nos condenando, Jesus quer dar para nós um jugo leve, suave, justo. Ele quer te dar isso, Ele quer dar para mim, quer dar para todos. Mas nós temos que querer pegar e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero. Se a nossa casa, se a nossa família está em oração, adoração, buscando, servindo, vai cumprir o que está escrito: 1000 cairão do teu lado, 10.000 ao teu direito, não será atingido. A família do lado, ou de cima ou de baixo, pode ter alguém que realmente se desvirtue, que o inimigo lace, mas a sua família vai continuar dentro do caminho do Senhor. É o caminho da salvação, é o caminho que não há possibilidade de um desvio para o caminho largo. O caminho largo está aí, oferecendo tudo que não presta, oferecendo tudo que leva o homem à perdição, às vezes perdendo a característica própria, sem entender, sem saber nem que é uma pessoa, um ser humano. Perdeu até a identidade de si, não sabe nem quem é ele mais. E Jesus quer colocar no caminho estreito, que é para a gente ser feliz, é para a gente ser alegre. Ser feliz não é ter as coisas, não é ter isso ou ter aquilo, ou ter bens materiais, ou ser farto culturalmente. Ser feliz é ter Jesus. Ser feliz é ter Jesus, bebendo um pouco de água, ou talvez comendo um punhado de farinha, ou um pão seco. Mas se nós temos Ele, nós somos, essa que é a felicidade. Tem pessoas que são milionários, ricos, vivem aflito, com medo, perturbado, com medo de ser assaltado, de ser roubado, se a bolsa cai, se a bolsa sobe. E nós não sabemos muitas vezes nem o que é bolsa de valor. Sabemos o que é uma bolsa de colocar um alimento ou talvez um cartão de crédito. Não, pode cair, pode subir. Nós estamos aqui adorando. Nós estamos aqui adorando incondicional. Todos os minutos nós vamos adorar. Chegar em casa, dormir e ter um encontro com Deus. Chegar o dia de amanhã, a gente está feliz, está transmitindo, está colocando a mão e abençoando, que nem Deus falou para Abraão. A gente vai estar abençoando aquele que maldiz a gente, aquele que não nos quer, aquele que nos maltrata, é aquele que diz que a gente não vai conseguir, ou aquele que trama no esconderijo. Nós vamos estar pedindo a Deus para salvar ele também. Sabe por quê, amados? Porque nós temos que buscar a justiça de Deus. Nós temos que buscar o Senhor e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É a gente olhar com o olhar de Cristo para saber diferenciar. O que é a justiça de Deus? É eu dizer sim para o meu filho, dizer sim para o filho daquele outro irmão, ou eu dizer não para o meu filho e dizer não para aquele outro que está errado. Isso é a justiça de Deus. Não eu falar, mas é minha família, eu vou deixar tudo correr errado, porque é minha família, né? Aquele outro não é problema dele. A justiça de Deus é a gente dizer sim para aquilo que é verdadeiro e dizer não para aquilo que não é verdadeiro. Não tem que passar a mão, nós temos que ser real. Nós temos que dizer o que está certo e o que está errado. Nós não podemos escolher um lado, porque aí nós teríamos um peso diferente. Ou seja, 2 tipos de peso para uma balança. E buscar a justiça de Deus é isso. E nós, como cristãos, nós temos que ser bons, irmão. Nós temos que procurar ser imitadores de Cristo, que nem Paulo falou.
e ser imitadores de Cristo, a gente vai ler, né, complementando o versículo, a gente vai estar aqui lendo, louvado seja Deus, santificado, em João 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito, na verdade, de verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Amém. Quando Jesus estava perto de despedir da terra, ele sabia que ia chegar o momento que ele tinha que deixar. E ali, ele vai dando as últimas palavras para os discípulos, ele vai consolando, ele vai dizendo, não turba o coração, se alegra, crê de Deus, crê de mim também, eu vou deixar vocês, mas vou lá preparar lugar, eu tenho que deixar vocês, por quê? Porque eu vou preparar lugar, uma cidade para vocês morar lá um dia, então se eu não ir, vocês infelizmente não irão também. Vai acontecer isso, aquilo, e eles começaram a ficar tristes, porque estava chegando o momento da despedida. E quando mas Jesus disse para eles, mas vocês ficam tranquilos. Por quê? Porque eu vou rogar ao Pai para mandar um substituto. Ou seja, ele vai mandar um consolador. Ele vai mandar o Espírito da verdade. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. Nós temos, que somos cristãos, intimidade com Deus. Nós temos intimidade com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Aí a gente pergunta muitas vezes para a igreja, quem é que quer receber o Espírito Santo? Quem é que quer ser batizado com o Espírito Santo? Na realidade, no momento que nós aceitamos Jesus e descemos as águas, o Espírito já nos batizou, acabou. Jesus disse que ele vai ficar para sempre. O Espírito Santo não vai ficar com a gente, mais ou menos. Ele não tem birrinha, ele não tem dia, ele não é bipolar, que um dia ele amanhece com raiva, outro dia ele amanhece mais ou menos. Ele é simplesmente o amor que vai estar conosco para que o diabo não nos derrote. O inimigo não nos derrota, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está conosco. Ou seja, eu tenho como derrotar. Por que a gente não derrota o vírus? O vírus da AIDS veio, né? 1980, até hoje ele está aí. Veio o vírus da Covid e vários outros vírus, mas vamos dizer o vírus da Covid. Por que ele matou tanta gente? Porque ninguém via ele. Se ele aparecesse do tamanho de uma galinha, ele viesse para tentar, havia uma guerra. Ele podia matar muita gente, mas muitos matavam ele. Mas ele vem mansinho. Ele entra aqui, às vezes a pessoa nem sabe. Assim é o inimigo. Ele vem mansinho, ele entra, a pessoa nem vê. Ele vai trilhando dentro do espaço que dá. Porque ele só entra se ele achar lugar. Só se ele achar lugar, irmãos. O inimigo não vai entrar, não vai nos usar, a gente não vai sair daí fazendo o que não pode, sendo rebelde, se a gente não quiser. Porque Deus deu para nós o domínio, que nós temos o Espírito Santo. Nós somos enormes, nós somos formiga pequenos como seres humanos, mas com o Espírito Santo de Deus em nós somos gigante. Todas as coisas nós podemos.
Nós podemos, em nome de Jesus, libertar os cativos que estão oprimidos, que não tem direção, não tem rumo, não sabe o que fazer. Um dia desse, um rapaz, 21 anos, se eu não estiver equivocado, quarta-feira, morava no Guará, saiu de casa para trabalhar, veio dentro de um ônibus, desceu no caminho onde ele não desce, simplesmente entrou num mato e depois de algum dia apareceu morto. Agora, recentemente. Aí ninguém sabe se alguém matou ele lá, se ele mesmo fez o mal. Ou seja, o diabo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Vida boa, vida de saúde, de salvação, de alegria e vida de paz. E Jesus está ali consolando os discípulos. E está dizendo, ele preparou uma cidade. Por que você está aqui nessa noite, assim como eu? É um hábito, é uma rotina, é um condicionamento. Porque tem muitas coisas que a gente faz condicionado. Tem muitas coisas que virou um hábito, uma rotina. Ou seja, por que a gente come? Todo dia almoça. Por que a gente só não janta? Ou não almoça de 10 em 10 dias? Por que tem que almoçar todo dia? Virou o quê? Um hábito. A fome bate, o corpo requer, a gente vai atrás do alimento para comer. Ou seja, e nós viemos servindo para quê? Para adorar? Para ser soldado? Soldado verdadeiro? Soldado forte? Porque imagina nós estamos em uma guerra espiritual. Lá no inferno, veja bem, enquanto nós estamos dentro de um supermercado, ou às vezes dentro de uma escola, ou no trabalho, lá no inferno, na horta espiritual, lá tem reunião, irmãos. Os diabos, os demônios estão lutando, estão em reunião para ver quem ele vai destruir. Eles não estão lá brincando, não, eles estão querendo destruir. Mas ele olha para aqueles que adoram, ele olha para os levitas dessa igreja, e ele diz: eu não tenho espaço neles. Bem que eu poderia entrar para destruí-los, mas eu não posso, porque o Espírito Santo habita neles. Existe uma cerca, eles estão cercados. Não foi me dado autoridade, foi me proibido. Para eu tocar num deles, eu tenho que, ou eu achar uma brecha, que aí eu tenho legalidade, ou eu tenho que pedir a Deus. Ou eu tenho que ir até Deus. Que ele passa por Deus toda hora, o inimigo, pedindo para destruir a gente. E Deus diz: não, deixa eu destruir, deixa eu tocar a mão naquele pastor, porque aí eu desestabilizo, a igreja acaba. E Deus olha e diz: nele não, nesse homem aqui não. Ou às vezes Deus fala: toca, que tu verás que ele morre pela palavra. Ele é incondicional, independente se o dia está bom ou se está ruim, ele vai adorar da mesma forma. Glória a Deus. E o inimigo sai. Mas quem é que dá essa fortaleza? É Deus, é o Espírito Santo. É a gente pedir, irmãos. Nós temos que pedir e não nos conformar. Hoje, quem é a família hoje? Alguns anos atrás, os mais de idade aí, de uns 40 anos para cima, lembra que a família era uma família de roça. Era o pai, a mãe e um bocado de menino. 5, 6, 7, às vezes 10 meninos. Não era isso? Aí tinha um amigo. Quem era um amigo? O cachorrinho ou o gato.
A família hoje, quem é a família hoje? Que o homem substituiu. Quando Deus fez o homem, Deus fez a imagem e a semelhança. Nós temos que saber diferenciar um homem, quando diz homem, antropologicamente, está se falando, referindo também à mulher, que Deus criou o homem e a mulher, a imagem e a semelhança dele. Hoje, a família hoje, para muita gente, é o cachorrinho. A família hoje, para muita gente, é o gato. Você tem que amar seu gato, amar seu cachorro, gostar dele, mas não pode substituí-lo por um ser humano. O ser humano é a imagem de Deus. O Espírito Santo habita em seres humanos, aqueles que buscam e querem Deus. O Espírito Santo está dentro de nós, Jesus diz, mas o mundo não conhece. O mundo, infelizmente, não tem esse privilégio de ter ele como protetor. Porque para o Espírito Santo entrar dentro de nós, a gente tem que abrir a porta do nosso coração. Nós temos que jogar fora o orgulho, a soberba. Nós temos que entender, amados, que enquanto nós estivermos na terra, a gente tem que amar. Não tem outra palavra. Amar, amai-vos uns aos outros. Nós somos o remédio para um mundo que está doente. Vocês que são jovens, que estão lá dentro da escola, na sala de aula, se vocês olharem ao derredor ou na faculdade, vocês vão ver que tem muita gente doente, precisando de um remédio. Tem muita gente ali que está planejando tirar, às vezes, a sua vida. E você ali dentro é o remédio. Você ali dentro é o remédio, ou seja, você ali dentro tem a autoridade de Cristo. Mas não precisa nem você pregar. Você ora no Espírito, Senhor, essa pessoa é meu colega e quer fazer isso ou aquilo, eu te peço, eu repreendo Satanás. Te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Precisa abrir a boca e falar não, que às vezes as pessoas podem se sentir ofendidas, mas o inimigo está te ouvindo, você falando baixinho, e ele sai em retirada. O mundo está doente, o mundo precisa de mim, de você. E Deus tem tido misericórdia contigo. Tu um dia já louvou a Deus, já se viu, ouve a palavra, é jovem, precisa salvação, precisa de libertação, precisa de um lar. Um dia tu teve uma família. Olha a porta estreita. Entra nessa porta estreita, do jeito que tu estás, vem quando tu quiser, que aqui tu vai receber palavra, tu vai receber oração, tu vai receber pessoas que estão intercedendo para você, para um dia você morar no céu. E o restante quem vai fazer é Deus. Porque Deus veio, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, amados, conheço esse rapaz há muito tempo. Isso aí já foi homem de Deus, já serviu, já pregou, já expulsou demônio. Mas o inimigo, ele, que nem a gente começou falando, ele veio procurar brecha. E nós temos que pedir a Deus. A gente tem que se amar, amai-vos uns aos outros, vamos deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar em nós, gente. Vamos viver, vamos ser, vamos buscar, vamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Me usa como o Senhor quer. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero ser instrumento. Eu não quero ser igual, eu não quero ser o mesmice. Eu quero ver o Senhor na terra trabalhando através de mim. Porque os tempos, irmão, nós estamos vivendo os tempos do fim. Nós estamos vivendo os tempos finais. Os eventos, acontecimentos estão aí. O homem, o ser humano, ele, cada vez que ele passa, menos ele quer
Deus. Aqueles que querem, mesmo na sua dificuldade, continua querendo, buscando. Mas aquele que não quer está se afastando mesmo. Nós estamos vivendo o período da separação da colheita. A igreja está sendo separada. O povo está indo comer e buscar o pão. E bem-aventurados somos nós que estamos aqui nessa noite. Porque Deus já visitou vocês. Através do louvor, da palavra, através do que foi falado, do que foi tocado, das orações. Porque o Senhor diz que onde tiver 2 ou mais, ali Ele está. E Ele está dizendo para nós nessa noite: deixa eu trabalhar, deixa eu os olhos de Deus estão procurando quem Ele pode contar. Sabe por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus escolheu ele? Por que Deus escolheu Noé? Noé já estava avançado de idade, irmãos. Se hoje você escolhesse, tivesse que escolher para um projeto de uma empresa, um grande projeto, você escolheria uma pessoa de 80 anos ou ia escolher uma pessoa de... Noé tinha 120 anos na época. Você ia escolher uma pessoa de 120 anos ou ia escolher alguém que tinha 30 anos, 20? Geralmente escolheria um jovem que tem mais possibilidade de muitos anos e de correr, pular, né? Para ser estratégico. E aquele de 80 anos para trazer ideias, experiência para o papel. E Deus escolheu Noé. Por que Deus vai escolher Abraão com 75 anos de idade e não escolheu Ló, que era mais novo do que Abraão? Por que Deus vai escolher Moisés já com 40 anos de idade? Para que Deus escolheu ele com 80 anos? Não poderia escolher um jovem? Porque Deus escolhe aquele que Deus vê que não desiste. Deus escolhe aquele que é incondicional. Deus escolhe Davi porque Davi é incondicional. Davi sabe que Deus é Deus e acabou. Davi sabe que Deus ungiu ele, colocou ele como rei, mesmo ele tendo cometido alguns equívocos, mas ele sabe que Deus é Deus e acabou e não negocia. Deus escolhe Moisés porque Deus sabe que se ele escolhesse um jovem, ou um mais novo, ou um até mais idoso, lá na frente ia, devido às consequências, aos agitos da água, o balançar do vento, ia desistir. E por que Deus escolhe poucos? Aqueles que não desistem, meu irmão. Aqueles que morrem pela palavra, é incondicional. Hoje nós estamos todo mundo aí feliz, né? Agora imagina vocês, essa juventude, esses meninos novos, quando eles estiverem, se Jesus até lá não voltar, a igreja estiver na terra, vocês é quem vão ter que morrer pela palavra. E morre mesmo. Ou seja, vão ser presos. Porque o pecado cada vez mais está legalizado. Ou seja, se a gente for contra o pecado, a gente é preso. Porque o pecado virou lei. E aí, quando você for colocado na escolha, que você não tiver jeito de sair pela tangente, de deixar mais ou menos, que você tiver que dar uma palavra, dizer não. Desse jeito é pecado e Deus diz que está errado. Aí você vai ser apedrejado. Você vai ser, eu estou dizendo a nível de Brasil, que tem país aí que mata cristão queimado. Hoje nós somos livres. Se eu quiser botar uma caixa de som lá no meio da rua de manhã cedo, 9 horas, 10 horas da manhã, e tiver garganta para falar o dia todo, ninguém me prende. Mas vai chegar um momento, eu fico imaginando essa igreja,
Jesus não vindo. Imagina a cena. Daqui 50 anos. Já estou botando demais. Poderia botar 10. Vamos botar 20 anos. Imagina a cena. Pastor William, pastora Nilma, está quantos anos? 47. Se cada mulher, a gente não precisa perguntar anos, não. 47 anos. Daqui 20 anos ele está com 67. Cabelos brancos, né? Pregando o evangelho. Isso é verdade, irmão. Aí, de repente, entra um casal, né, que professa o mesmo sexo, que é legal, é lei, está escrito na Constituição, nos direitos, nas leis, nas circulares. E senta, e de repente começa a dar um selim. Ele tem que dizer alguma coisa. Ele vai ter que repreender. Ele vai ter que dizer assim, ó, me leva mal não, te amo, Jesus te ama, mas aqui dentro você não pode fazer isso. E eles continuam. Você está me discriminando, está me rejeitando e filma. Não, não pode. Aí vai lá e denuncia. O que vai acontecer com ele daqui 20 anos? Preso, cadeia. Não, isso é o evangelho para cumprir. Mas quem for Pedro, quem for Tiago, quem for João, vai permanecer no evangelho. E vai dizer não, não para o pecado, sim para as coisas de Deus, irmão. É verdade, meus irmãos, nós estamos vendo a evolução do pecado. Ou seja, nós tivemos aqui uma pessoa que veio de fora cantar aqui no Brasil, foi endeusada, mais de 2 milhões ou foi 4 milhões, me ajuda a lembrar aí, foi 2 ou 4 milhões lá na praia do Maracanã, lá naquelas praias lá do Rio de Janeiro, adorando, gente de vários lugares, teve pessoas que saiu 15, 20 dias antes, teve gente que ajuntou dinheiro para poder ir, para estar naquele dia. Todo tipo de cena proibida, obscura, ou seja, a gente viu ali uma feitiçaria, a gente viu ali uma adoração ao inimigo, a gente viu ali algo que, infelizmente, que o diabo ficou feliz. Ou seja, normalizou, foi normal. Pouca gente, poucas críticas. Mas aquilo dói a gente. O Espírito de Deus se incomoda. E nós, como servos, nós temos que estar preparados. Nós temos que buscar para nos encher. Para a gente poder pedir a proteção de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, e também a gente poder ajudar pessoas. Porque quando a gente se depara, né, vocês que são jovens, adolescentes, principalmente com Jeremias. Jeremias era uma criança, Jeremias era um adolescente. Deus olhou nele e viu, esse aqui tem prodígio. Esse aqui foi escolhido, porque existe uma diferença em escolhido e separado. Ou seja, quando há um campeonato, a apresentação de uma seleção, vários são chamados, são escolhidos, os 30 melhores. Depois há um corte, separa, e aí separa aqueles que vão. Então há uma diferença em ser chamado e ser escolhido. Deus chamou a todos, mas tem aqueles que foi escolhido, separado desde o ventre da mãe, ou seja, foi formado, nasceu para aquela função.
Nasceu para aquele objetivo. E nós fomos separados para aquele objetivo, é aquela função. Sansão foi separado. Sansão nasceu, sabe para que Sansão nasceu? Naquela época, muitas crianças tinham nascido. E aí nasce um diferente. Daqueles muitos que tinham nascido, Deus pega a mãe de Sansão e o pai, que já são avançados de idade. A mãe de Sansão não poderia reproduzir, era estéril, e já avançada de idade. Deus chega para ela e separa. Deus diz para ela: haverá de nascer do teu ventre um menino. Esse menino será separado. Ele não vai ser que nem os outros, coleguinha que está nascendo no mesmo dia, na mesma data, que nascia muita criança naquela época. Ele é diferente. Ele está nascendo só para esse objetivo. Ele é um narizeu. Ele não vai poder cortar cabelo. Tem certos tipos de alimento que ele também não vai poder comer, que nem os outros meninos comem, corta cabelo. Ele não pode. Ele nasceu para esse fim. Ou seja, eu vou dar a ele a força de um exército. Ele vai ter força de um exército. Nele vai ser possível vencer o exército dos filisteus. Não me pergunte por quê. Se o anjo pudesse falar para a mulher, como que ele, um homem, vai vencer 1.000, 2.000, 5.000? Não seria melhor botar logo 30.000 guerreiros? Não, vai ser ele. Porque eu vou estar nele. A força dele é a minha. A força nossa é do Senhor. Não pensa que a gente dá conta de fazer isso ou fazer aquilo, ou porque trabalhou bem, foi elogiado, conseguiu ganhar recursos, etc. Nada. De nós mesmos não tem nada. Tudo que nós temos, a força nossa vem do Senhor. É por isso que nós temos que estar sempre agradecendo Ele. Nós não podemos nos vangloriar, porque pode uma coisa ou não pode outra, ou de repente passa numa prova, é considerado intelectual mais do que os outros. Tudo isso vem de Deus. Glória a Deus. E Sansão nasceu com aquele objetivo. Só que ele fraquejou. O pai dele e a mãe dele disse para ele milhares de vezes: Sansão, você só nasceu com esse objetivo, acabou. O momento que você desobedecer, você deixa de existir. Não tem mais força de Deus. O momento que a gente deixa de obedecer, o Salmo 127 não encaixa mais em nós. A gente passa a ser rebelde, povo rebelde. A proteção de Deus, o cuidado, o amor, a graça de Deus sai de nós, porque a gente foi para a rebeldia. E a rebeldia, Deus não convive, a rebeldia é coisa maligna. Mas se a gente der ouvido, obedecer, nós não vamos precisar de guarda para cuidar de nós. Sabe por quê? Porque já tem o guarda de Israel, já tem o leão de Judá que está cuidando de nós. A gente está indo, ele está pegando para a gente não tropeçar com o pé em pedra, para o inimigo não vir para nos destruir. Ele está nos livrando do mal. Mas Sansão não. Ele deu ouvido para a vaidade. Ele não fugiu da presença do mal. Nós temos que fugir da presença do mal. Nós não temos que enfrentar o mal. Dizer, eu posso porque Deus me usa. Eu tenho que fugir da presença do mal. Se alguém está me convidando para ir para uma coisa que não presta, eu não posso dizer, eu vou porque eu sou forte. Eu tenho que sair. Não, eu não vou. Eu tenho que dizer não, fugir da presença do mal, não sentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores riem da gente, humilham a gente, apontam a gente, cria dificuldade,
às vezes descredibiliza, tira de nós o nosso autoestima, nos põe para baixo. Esses escarnecedores, nós temos que fugir da presença deles. A gente vai só levar a palavra, dizer que Jesus salva, que Jesus dá vida e vida com abundância. Mas se ele não quiser ouvir a palavra de Deus, eu não tenho que sentar na mesa, que eles vão me humilhar. E quando eu sair dali, vão se juntar para falar mal de mim, para me apontar. Para apontar a tua família, a tua parentela. Para colocar os olhos de inveja contra você. Porque você batalhou com muita luta, Deus te deu. E às vezes ele não conseguiu, porque passou o tempo na inveja. Ele vai tentar te invejar, te apontar, torcer para dar errado. Então nós temos que fugir da presença deles. A palavra diz, por que nós vamos ficar? Ou seja, nós não temos que ter medo do mal. Nós não temos que ter medo do adversário, porque o Senhor guarda a cidade. Se nós estamos com Ele, nossa casa está guardada. Se nós estamos com Deus, a nossa casa está protegida do ladrão, está protegida de um raio. Pode até cair, mas não nos atingirá. Porque o Espírito de Deus cuida de nós. A gente só tem que dizer, Senhor, então cuida de mim, eis-me aqui. Senhor, que nem Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei nem caminhar. Eu não sei se eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Seja meu guia, meu Pai. Pega na minha mão. Se eu quiser ir para o lado errado, sem saber, se eu estiver indo para um caminho que vai me levar a alguma coisa que não presta, se eu estiver tomando uma decisão, que é uma decisão ruim, que nosso coração, a gente não tem de nós mesmos nada que preste. Nós não temos nenhuma ideia, nada que seja bom de nós mesmos. É as misericórdias de Deus as causas que nós não somos consumidos. É a misericórdia de Deus que coloca na nossa mente, no nosso olhar, nas nossas pernas, para a gente caminhar para o caminho correto. É Deus que está guiando. Então nós temos que estar pedindo a Ele isso. E vamos pedir a Deus para trabalhar em nós o autoestima. A gente vê que nós somos importantes para Deus. Às vezes até uma palavra pode trazer para nós angústia, tristeza. Alguém pode tentar nos acusar, não crer, achar que nós somos incapazes, que nós não somos capazes. Não vamos se entristecer, porque nós somos as meninas dos olhos de Jesus. E para Jesus nós somos mais que vencedor, que Ele escolheu a nós. Não pensa você que tu está aqui nessa noite, assim como eu, porque a gente escolheu Jesus, não. Ele que escolheu nós. Ou seja, eu não posso me gabar. Eu escolhi Jesus. Eu quis ser. Eu me desviei. Não. Jesus que me escolheu. Ele que olhou e disse, esse rapaz, ele é meu. Esse rapaz tem possibilidade de me servir, porque ele tem um coração manso. E essa menina, essa mulher, tem um coração humilde, tem uma mente que pensa em mim, então eu escolho. E muitas vezes o mundo leva para lá, para o mundão, mas Jesus está lá de olho. E o Espírito Santo está dizendo, vem, aí está ruim, o fardo é pesado, vem, está cansado, está oprimido. E aí quando a pessoa fala é mesmo, aí Jesus agarra, porque Ele nos escolheu primeiro, irmãos. E nós vamos morar na cidade santa. Imagina, a cidade está preparada. As ruas são de ouro e os muros de cristais. É tanto ouro e os muros de cristais, de jaspe, pedras preciosas. Não é esse cristal, esse ouro que o homem conhece, não. Isso aí é um ouro sujo, é um ouro da terra, é o legítimo, é o ouro maciço, é o ouro de primeiríssima. Nós vamos morar nessa cidade.
Nós vamos sentar na mesa do rei. Nós vamos conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó. E nós vamos jogar fora por uma ofertinha, por um momento de prazer. Não. Se for possível, a nossa oração tinha que ser assim: Senhor, ao me deitar, eu te agradeço, deveria ser a nossa oração. Pelo dia de hoje, já pedimos perdão pelos nossos pecados, estamos agradecendo e dizendo: se o amanhã, Senhor, for ruim, se eu vier sair dos teus caminhos, eu te peço, Senhor, que me recolha essa noite. A gente não ora assim, porque a gente quer viver amanhã. Amanhã tem projeto, tem viagem, tem praia. Amanhã tem amizade. Amanhã tem coisas boas que a gente faz no dia a dia, comidas boas, reuniões, festas de família. Aí a gente fecha a boquinha naquele momento. Aí o amanhã vem, né? De repente a gente muito sai da palavra. Mas se ele fosse recolhido naquela noite, era uma tristeza enorme para o pai, para a mãe, para a família. Mas ele estava no céu, ele estava no paraíso. Então nós temos que colocar a nossa vida na mão de Deus incondicional. Não pode ser mais ou menos, é 100% e acabou. Não tem troca, não tem negócio, não tem cargo, não tem oferta, não tem promessa. É Deus e acabou, meu irmão. Deus é incondicional. Nós escolhemos Ele para isso. E foi para isso que o pastor William, mas a pastora Nilma, os filhos, abriram mão. Né? O pastor William podia estar aí numa festona aí, mas a pastora Nilma dançando um forrozão da vida. Abriu mão. Quando ele olhar para frente, ele vai descobrir: gente, eu estou com 70 anos. Passou a vida. Esse jovem aí, ó, poderia estar aí numa festona, num carnaval, nesse forró da vida, nos bailes, que você passa aí 10 horas da noite, dia de sábado, é cheio essas distribuidoras, é muito jovem comprando bebida, bebendo. Você vê muito jovem e adolescente mesmo, sabe? Então, poderiam estar aí, mas fez a escolha certa, escolheu estar com Cristo. Aí quando vocês olharem lá para frente, aí você vai dizer: gente, eu estou com 30 anos. O Pedro vai olhar, vai dizer: gente, eu estou com 40 anos, gente. Eu nem vi, o tempo passou, eu aqui nesse canto tocando essa bateria. Eu era pequenininho, que eu conheci ele de pequeno. Eu estou com 40 anos, gente. Eu perdi, ou seja, a vaidade, que é o mundão, passou. Mas escolheu Cristo. E os verdadeiros cristãos é isso. Nega a si próprio, abre mão do prazer da terra para celebrar. E lá no céu tem festa, alegria, porque vocês jovens estão aí buscando e servindo a Deus e estão fazendo aqui o fundo musical. Amém? Agradeço a oportunidade.